Então, vamos lá. Senhor, agradeço pelos pequenos e grandes dons que a bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada, que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor, pela surpresa da sua presença em cada ser, por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer, pela alegria de ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está ao meu lado. Que eu viva alicerçado na tua palavra. Que assim seja. Amém. Assim seja. Maravilhosa oração. Eu vou só passar uns conceitos aqui, esses dois conceitos, para a gente começar o estudo, né? Então, rezar e orar. O que é rezar? É recitar, ler em voz alta, apresentar lendo, pronunciar uma fórmula, repetir, dizer decor. Quando você reza, está repetindo frases prontas, de autoria de terceiros, como se fosse um mantra. Você pode rezar o Pai Nosso, Ave Maria, entre outras preces. Estas preces têm um poder de nos acalmar e trazer confiança, pois já possuem uma energia intrínseca que é comungada há muitos anos. E orar? Orar em latim tem origem em oro, que significa dizer, falar, de onde deriva o termo dito, falado. Logo, orar é uma prece na forma de uma fala, uma conversa. Na oração, você deixa sair o que está em seu coração, para se comunicar com o seu ser superior. Geralmente, quando oramos, temos a intenção de nos conectar com uma força invisível. Orar é conversar com Deus como um amigo. Ah, não, Lilian, que já trancou, fiz tudo certinho. Clique em cima do slide. Isso. Ah, tu falou que tem que clicar em cima. É. Tá. A prece em evolução. Então, aqui, né, sempre que tem o parágrafo aqui, isso aqui é do livro de Urântia, né, eu botei o símbolozinho aqui também, é onde tem os slides do livro de Urântia, e aí eu fui intercalando com algumas coisas que já são comprovadas cientificamente, ou que tem algumas pesquisas, né? Então, a prece em evolução. As primeiras preces eram meramente desejos verbalizados, uma expressão de desejos sinceros. Em seguida, a prece tornou-se uma técnica de obter a cooperação dos espíritos. E então atingiu uma função mais elevada, a de ajudar a religião na conservação de todos os valores dignos de serem preservados. Quando o homem aprendeu que a prece não podia coagir os deuses, ela transformou-se mais em um pedido, em uma busca de favores. Mas a oração mais verdadeira é, na realidade, uma comunhão entre o homem e o seu Criador. Orar com ética. A prece nunca deve ser prostituída, a ponto de tornar-se uma substituta para a ação. Toda prece dentro da ética é um estímulo à ação e um guia para os esforços progressivos na direção das metas idealistas de realização do supra-eu. Em todas as vossas preces, sede equânimes, não espereis que Deus demonstre parcialidade, que ame a vós mais do que aos seus outros filhos, vossos amigos, semelhantes e até mesmo inimigos. Mas a prece das religiões naturais ou das religiões que evoluíram, a princípio não tem ética, como tem a oração nas religiões posteriores reveladas. Toda prece, individual ou comunitária, pode ser egoísta ou altruísta. Isto é, a prece pode estar centrada no eu ou nos outros. Quando a oração não busca nada para quem a faz, nem para os seus semelhantes,
Então, tal atitude da alma tende para o nível da verdadeira adoração. As preces egoístas envolvem confissões e súplicas, e frequentemente consistem em pedidos de favores materiais. A prece torna-se um tanto mais ética quando lida com o perdão e busca sabedoria para uma mestria mais elevada de si próprio. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Enquanto o tipo não egoísta de prece é fortalecedor e confortador, a prece materialista está fadada a desapontar e a desiludir, pois até mesmo as descobertas científicas avançadas demonstram que o homem vive em um universo físico de lei e de ordem. A prece verdadeira na fé contribui sempre para aumentar a técnica de viver, ainda que os pedidos não sejam dignos de um reconhecimento espiritual. A pessoa espiritualmente avançada, no entanto, deve ter um grande cuidado ao tentar desencorajar uma mente primária ou imatura a respeito desse tipo de prece. Isso é muito comum, né, nas pessoas que têm uma certa soberba por achar que uma reza, uma oração de uma pessoa um pouco menos esclarecida não tem valor, né? O livro deixa bem claro isso. Lembrai-vos, pois, ainda que a prece não mude Deus. Muito frequentemente ela efetua grandes e perduráveis mudanças naquele que a realiza com fé e expectativa confiantes. A prece tem engendrado muita paz nas mentes e muita alegria, calma, coragem, mestria sobre si próprio e equanimidade mental nos homens e nas mulheres das raças em evolução. As repercussões sociais da prece. A prece, contudo, não tem de ser sempre individual. A prece grupal ou congregacional é muito eficiente, pois é altamente socializante nas suas repercussões. Quando um grupo se empenha em uma prece comunitária para o enaltecimento moral e para a elevação espiritual, tais devoções atuam sobre os indivíduos que compõem o grupo, e todos se tornam melhores em consequência da participação. Até mesmo toda uma cidade ou uma nação inteira podem ser ajudadas por tais preces devocionais. A confissão, o arrependimento e a prece têm conduzido indivíduos, cidades, nações e raças inteiras a esforços poderosos de reforma e até a atos corajosos para realizações de muito valor. Então, isso é o que o livro de Urântia está dizendo, né? E agora nós temos, através de pesquisas, a comprovação disso. Maharishi declarou nos anos 60 que se 1% da população mundial praticasse sua forma de meditação, as guerras desapareceriam da face da Terra. Por volta de 1974, porém, mais de 250 mil norte-americanos já praticavam a meditação transcendental. E em muitas pequenas cidades, o número de adeptos atingia 1% da população local. Foi a senha para o início dos estudos. O primeiro deles foi realizado em dezembro de 1974. Os números mostraram diferenças significativas. As taxas de crimes caíram nas cidades com 1% de meditadores e subiram nas outras. O estudo foi, então, ampliado para 11 cidades, com 1% de meditadores e 11 cidades controles. As primeiras tiveram índices de crime 16,6% menores do que as últimas. Um dos estudos mais interessantes nesse aspecto foi desenvolvido em 1983
durante o auge da guerra entre Líbano e Israel. Descobrimos, ele falou, né, o Maharishi, descobrimos que nos dias em que o grupo de meditadores teve o máximo de participantes, e também no dia seguinte a eles, os níveis de conflito tiveram redução de cerca de 80%. Estudos anteriores já haviam mostrado, aliás, que para se obter um efeito repetível e demonstravelmente mensurável em relação à violência, não era necessária nem mesmo uma quantidade de meditadores correspondente a 1% da população. Bastava o equivalente à raiz quadrada desse 1%. Então, vocês viram, né, que o livro de Urântia fala ali nessa mudança, quando ora em grupo, e isso foi comprovado pelas pesquisas, né? Comentários? Geralmente, a gente foi realmente acostumado a, quando orar, desde criança, eu, do cristianismo, pedindo, sempre pedi por alguma razão. Pedia por causa da prova, pedia porque queria um presente, uma coisa idiota, mas era, reza para Jesus, reza para Deus que tu vai ganhar. Aquilo desde pequena foi inculcado. Depois tu começa a meditação e, de fato, tu muda a tua frequência. Se tu senta para meditar, meu Deus, a gente fica noutra esfera. E nem precisa, claro, os cientistas querem confirmar tudo, mas aí é aquilo, né? Por exemplo, nós agora temos orado muito para as pessoas com Covid, que estão em tratamento, que estão... A gente sempre tem o cuidado de dizer que seja feita a tua vontade, né? Porque quem somos nós? A gente está orando com fé por muitas pessoas, mas sempre que seja feito de acordo com a vontade do Pai, né? Nós temos em Porto Alegre o doutor Lucchesi, Fernando Lucchesi, que é um cardiologista, a Liane conhece, a Sandra também. E depois nós vamos ver mais um pouco, tem um autor americano que ele já teve em Porto Alegre, num congresso de cardiologia, e ele escreveu, e eu até tenho o livro dele aí, e ele veio ao convite do doutor Fernando Lucchesi, e o Fernando é um adepto da prece, da oração, assim, para ajudar a curar. Ele defende muito isso. Nós vamos ver depois mais alguns estudos desse outro cara também. Esse é bom. E já faz uns 30 anos, assim, que eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava que já havia comprovação, né, de que as pessoas que... Eles fazem grupos controles, as pessoas que recebem oração, não é que a oração vá curar, que a pessoa, agora eu não vou no médico, vou ficar em casa, só rezar, sei lá. Tem alguns até pode acontecer algum milagre, alguma coisa, uma autocura, não sei o que é. Porque o livro de Urântia também fala na autocura, né? E a gente sabe que nós temos isso, esse mecanismo de autocura, porque senão nós já estávamos todos mortos, com todas essas bactérias e vírus e tudo que tem aí. Se nós não tivéssemos um sistema de autocura, não tinha mais ninguém na face da Terra, né? E não que a oração vá curar, mas ela potencializa a cura. É essa a comprovação que existe, né? E é comprovado que as pessoas, o grupo que recebe oração, ele tem uma melhora mais rápida, e mesmo as pessoas espiritualizadas, elas já é comprovado que elas vivem mais anos, né? E sempre
Mas a gente pode, eu posso até ver assim, eu vejo pela minha mãe, minhas tias são muito religiosas, a maneira como elas encaram a vida, né? Assim, com um otimismo, uma confiança, uma fé, uma coisa assim muito linda, eu acho. É verdade, eles têm uma fé simples, né? Uhum. É uma fé assim, né? Sincera, a gente vê. E apesar de não a gente saber mais detalhes sobre a verdade e tudo, elas têm aquela fé assim, dá a impressão que é ingênua, em certo sentido, mas é assim que elas se sentem bem, se sentem É felizes nesse pura, tipo de não é ingênua, é pura. É uma fé Isso, pura. até nesse, é, quem sabe a palavra pura, né, seja mais adequada, mas eu vejo assim que eles acreditam mesmo, né, e rezam, e tem aquela força, e tem força para seguir em frente e tudo, né. E agora, você orar da maneira como o livro pede, é legal também. E a parte da meditação, isso é muito importante, mas é uma questão ainda que eu estou trabalhando comigo mesmo, porque até onde eu aprendi, assim mesmo dentro da religião, o que eu aprendi demais, eu posso dizer assim, que eu acho uma coisa mais lógica para mim, mas dentro da religião católica eu achava mais lógico, é que a oração, você pode fazer uma oração no teu dia a dia ali, no que você está fazendo, e você pode fazer daquilo uma oração. Se você está fazendo a vontade de Deus, nas coisas simples do dia a dia, sabe? Desde varrer uma casa, desde fazer o teu serviço, se você está ali, né? Mas eu acho que a prece, né, o livro fala também no sentido de você, porque Jesus, ele orou, ele pediu ao Pai pelos discípulos, pelos apóstolos, né? Ele pediu ao Pai para que eles tivessem luz, para que eles entendessem, tivessem sabedoria. Então, eu acho que nós também podemos pedir, localizada para uma pessoa, ali numa necessidade, numa doença, mesmo para nós mesmos, mas estender essa oração também a todos aqueles que precisam. Eu vejo assim. Isso é bem interessante, é verdade. Mais adiante o livro fala nisso também, de orar pelos outros, né? Uhum. Mais alguém? Senão a gente lê mais um pouco. Alguém mais quer comentar? A minha fé é primitiva. A minha oração é primitiva. Ai, Como assim? Como? Agora eu fiquei... Leonardo Boff diz que quando uma borboleta bate a asa, ela mexe com a energia do planeta todo. E aí ele fala, imagina uma pessoa enraivada, como é que ela joga essa energia. E eu, lendo o livro lá, não sei, acho que é lá no 30, 33, se me fala a memória, que fala sobre as energias, né? O livro de Urântia. E ele diz lá que os cientistas ainda não descobriram que há muita energia no nosso planeta a ser descoberta. Então, se eu faço uma oração com devoção, provavelmente de dentro de mim sai uma energia que vai até aquela pessoa, né? E faz a cura da pessoa, porque o próprio Jesus Cristo, ele não curava as pessoas, mas ele ativava a energia das pessoas e as pessoas se curavam. Onde ele dizia, tua fé te curou. Então, hoje nós temos que descobrir que tudo na nossa vida é energia, tudo. Só que nós temos que descobrir como usar ela e descobrir quem são elas, onde elas estão, como encontrar. E eu sempre, quando dirijo, eu fico prestando atenção na minha respiração.
eu não faço assim, faço minha oração com a Mãe Maria para me proteger, afastar as energias de minha volta, da frente, de trás, de cima, de baixo, da direita, da esquerda, e eu vou com a minha fé e minha respiração. E, graças a Deus, eu vou tranquilo, eu volto tranquilo, sem nenhum problema que pode atrapalhar a minha vida ou alguém que pode atrapalhar. Sempre parece que o caminho está aberto para mim. Então, tudo depende de como eu faço. Qual é a minha fé, o que eu quero. Eu não consigo ainda prestar atenção na respiração, Irineu, eu presto atenção na estrada. Ah, não, eu vou tranquilo. Vou daqui a Joinville, então presta atenção na minha respiração. A não ser alguma coisa que me chama atenção lá, opa, mas eu volto de novo. Brincando contigo. Está fazendo alguma coisa. Você está dirigindo, mas você pode estar fazendo alguma coisa com você, fazendo uma oração, fazendo um pedido, né? Até Eu gosto mesmo muito de ouvir música, eu vou cantando a viagem inteira. Ah, não, quando eu quero escutar música, daí eu escuto música, mas música de qualidade. Daí eu tenho aqui umas músicas muito boas. Principalmente umas músicas dos índios, da ayahuasca, tem umas músicas muito legal. E eu tenho elas onde eu escuto. Também não escuto qualquer música, não. Porque tem cada música aqui no Brasil que eu vou te falar, né? Que ela, em vez de produzir uma energia boa, ela produz uma energia ruim. Sim, não, tem que cuidar. Tem que Concordo. cuidar dessas coisas. Tem. Tem que cuidar. Porque tu pode ver como a música também, ela transforma o ambiente. Tu bota Sim. um rock da pesada na tua sala, tu vê que é estranho, fica carregado, fica estranho. Mas bota uma música mais leve, que tenha melodia, que tenha sinfonia, nossa, muda completamente o ambiente, muda, mas muda mesmo. É verdade. Vamos ver mais um pouquinho, então. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Senão... Vamos lá. Vamos lá, vou botar um slide. Não trancou mais, Lilian, boa dica mesmo. Tudo se aprende. Que bom. Mas eu acho que só um pouquinho que eu acho que eu pulei um. Este aqui. De novo. Eu falar aqui. Vamos lá de novo. As repercussões sociais da prece. Se vós realmente desejais vencer o hábito de criticar algum amigo, o meio mais rápido de realizar essa mudança de atitude é estabelecer o hábito de orar por essa pessoa a cada dia da vossa vida. Mas as repercussões sociais de tais preces dependem, sobretudo, de duas condições. A pessoa por quem se faz a prece deve saber que se está orando por ela. A pessoa que ora deve entrar em contato social íntimo com a pessoa por quem está orando. Mas aqui, esse doutor Krakoff, não sei, e essa Kreiter, ela é um médico cardiologista e ela é enfermeira que acompanha ele nas cirurgias. Então, sempre antes de uma cirurgia, isso aí descreve mais, eu que não coloquei tudo aqui, mas sempre antes de uma cirurgia, eles fazem uma oração, antes de começar a cirurgia. E eles acreditam no poder da oração. Eles creem que rezar funciona mesmo se a pessoa, objeto da oração, estiver do outro lado do mundo, sem saber que estão rezando por ela.
Pois é, daí o livro de Urântia diz ali que a pessoa deve saber, né? Estas orações são conhecidas como preces intercessoras. Sua eficácia é considerada indiscutível nas comunidades religiosas. Mas no mundo da medicina e da ciência é difícil encontrar provas concretas de que funcionem. As repercussões sociais da prece. As mentes de maior iluminação espiritual devem, todavia, ser pacientes e tolerantes com os intelectos menos dotados. Aqueles que ardentemente almejam um simbolismo para que o seu fraco discernimento espiritual seja mobilizado. Os fortes não devem encarar os fracos com desdém. Aqueles que são cientes de Deus, sem simbolismos, não devem negar a ministração da graça do símbolo àqueles que encontram dificuldade em adorar a deidade e em reverenciar a verdade, a beleza e a bondade, sem formas nem rituais. Na prece de adoração, a maioria dos mortais visualiza algum símbolo, como meta e objeto para as suas devoções. Abrangência da prece. A prece não é uma técnica de cura para doenças reais e orgânicas. Olha, isso é o livro de Urântia que está dizendo. Mas tem contribuído enormemente para o gozo da saúde abundante e a cura de inúmeros males mentais, emocionais e nervosos. E mesmo no caso de doenças causadas por bactérias reais, a prece muitas vezes tem aumentado a eficácia dos remédios empregados. A prece tem transformado muitos seres inválidos, irritadiços e queixosos em paradigmas da paciência. Essa tem que ser milagrosa. E tem feito deles uma inspiração para todos os outros indivíduos humanos sofredores. E o que a ciência diz? Esse doutor André Newberg, professor da Universidade de Thomas Jefferson, disse: a oração e a meditação são realmente poderosíssimas. Quando iniciamos essas práticas regularmente, o nosso cérebro aumenta a atividade dos lobos frontais e da área de linguagem, da mesma forma que acontece com a comunicação. Verificou que o cérebro, ao orar a Deus, é semelhante a falar com as pessoas. A análise foi realizada com 40 mil pacientes. E uma mesma pesquisa desse médico, com um grupo de pacientes operados do coração, mostrou que a incidência de mortes durante o período da recuperação era maior entre os que não praticavam nenhuma fé. O estudo também constatou que a oração é muito semelhante a um treinamento físico para o cérebro. Os resultados sugerem mudanças hormonais e nos sistemas imunológico e nervoso autônomo, diminuindo batimentos cardíacos, pressão sanguínea e estresse. Um grande número de estudos aponta que a religiosidade resulta em benefícios para a saúde. Pacientes idosos com problemas de memória rezaram todos os dias durante 12 minutos por 8 semanas. Os resultados da ressonância mostraram o cérebro dramaticamente diferente após a conclusão do experimento. Além disso, os resultados de teste revelaram que o benefício da oração, na verdade, pode modificar o cérebro. Newberg chegou à conclusão de que, independentemente da religião, a oração cria uma experiência neurológica de vínculo nas pessoas. E esse Harold Koenig, esse é o que eu falei, que esteve em Porto Alegre, que eu tenho o livro dele, que ele veio ao convite do Dr. Lucchesi. Ele afirma, depois eu até posso ver o nome do livro, se alguém quiser. Ele afirma os benefícios da fé para a saúde e sustenta que os crentes são mais altruístas. Recomenda que as pessoas rezem e frequentem a missa. E ele é um psiquiatra, esse cara, né? Cita as escrituras em conversa sobre ciência e acredita que o benefício para a saúde pode ocorrer por intervenção direta de Deus. Existem mais de 2.000 estudos baseados em dados quantitativos, publicados em periódicos científicos,
que documentam uma relação positiva e significativa entre envolvimento religioso e condição de saúde, tanto mental quanto física. Cerca de 80% da pesquisa existente é sobre saúde mental e 20% sobre saúde física. Há mais de 120 estudos que examinam a relação entre envolvimento religioso e mortalidade. Mais de 2/3 deles mostram que quanto mais religiosas as pessoas são, mais tempo elas vivem. E são 3 vias isso, né, que acontece. Melhor saúde mental, fortes crenças religiosas dotam a pessoa de mais propósito, significado, esperança e felicidade. Melhor saúde social, mais apoio social, mais altruísmo e ajuda dos outros, maior estabilidade conjugal. E comportamentos mais saudáveis, menos consumo de cigarro, menos alcoolismo, menos drogas, menos práticas sexuais de risco. E a espiritualidade pode evitar os efeitos destrutivos da hipertensão. E esse doutor Kenning, ele diz o seguinte, que para uma pessoa com depressão, se não é grave, um padre está bom. Se for grave, será necessário um psiquiatra. Isso é esse médico dizendo. E aqui foram algumas perguntas que foram feitas para ele, né? Isso está no livro. Os benefícios da religiosidade funcionam como uma espécie de efeito placebo, no qual o paciente melhora porque acredita que Deus vai ajudá-lo? Perguntaram para ele. Daí ele respondeu, efeito placebo não é um bom termo para descrever o que ocorre. Significa que não existe um elemento ativo para o tratamento, que tudo está na mente da pessoa. Mas não sabemos se Deus está agindo aqui. A ciência não pode responder a essa questão. Talvez Deus esteja agindo e nós não tenhamos os métodos científicos adequados para prová-lo. Outra pergunta, dizer que a fé ajuda a curar não coloca um peso extra sobre aqueles pacientes que não se recuperam e que podem se sentir abandonados por Deus? As pessoas não deveriam rezar apenas para obter cura física. Talvez Deus considere a saúde menos importante do que outras coisas. Talvez o processo curativo seja ainda maior se ele curar relações com os outros ou curar a relação com Deus. Isto pode afetar a pessoa por toda a eternidade. Por isso, se a ênfase é na saúde física, então saúde se torna o Deus da pessoa. Isso desobedece ao primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando a saúde se torna Deus, as pessoas se desapontam. Dizer que ter fé é bom para a saúde e leva à cura não traz o perigo de fazer pacientes desprezarem tratamentos médicos e se aferrarem a promessas divinas? A fé é boa para a saúde, mas a medicina também é. Elas devem ser combinadas para um maior benefício. Sozinhas, tanto a fé como a medicina não funcionam tão bem. As pessoas devem procurar seu médico para tratamento médico e rezar e trabalhar no seu relacionamento com Deus. Isso é esse médico falando. Comentários, se quiserem que eu volte a algum slide, eu posso voltar, porque às vezes eu vou meio rápido. Então, porque existem, mesmo dentro do movimento urantiano, né, algumas pessoas que acham que rezar pelos outros, ou orar, né, no caso, pelos outros, o mesmo por si mesmo não tem muita eficácia, porque Deus sabe de tudo, Ele sabe do que nós precisamos, sabe que Ele vai fazer o melhor por nós, basta a gente ter essa consciência. Então, fica essa questão, né? Na minha opinião, eu acho que a oração, o benefício, lógico, Deus sabe que nós precisamos, mas se nós rezamos, oramos, você se fortalece, né? A ciência, como você colocou ali, até já provou,
você se fortalece. E fortalece também aquelas pessoas por quem você ora. Porque eu acredito que a energia, ela passa de alguma maneira, ela vai criando, como você diz, a massa crítica ali, né? Aquela energia vai... Porque quando você está num ambiente onde você vê que as pessoas estão rezando, orando, é um ambiente legal, você gosta de estar ali. Agora, quando você vai num ambiente, todo mundo sente aquela energia boa da oração. E quando você vai num ambiente que não é legal, as pessoas estão até discutindo, nossa, aquilo te incomoda em muito, né? Então, eu acho que a energia, ela passa de uma pessoa para outra, com certeza. Eu, quando eu estava mais ecumênica, assim, né, que não era de nenhuma religião, nem de outra, frequentava uma coisa, outra. Aí, um dia, até as pessoas me questionaram, mas por que, então, que tu vai na igreja? Eu disse, eu vou na igreja justamente por isso. Assim, eu disse, se eu quero ir num baile, eu vou numa disco ou num clube para dançar. Se eu quero me conectar com Deus, por que eu não vou ir numa igreja? Né? É isso aí que tu está falando, Lilian, assim, aquele ambiente, né? aquela egrégora que se forma, todas as pessoas rezando, né? Aquilo ali forma uma energia poderosa. A gente viu ali agora o livro de Urântia fala, a ciência comprova. E quanto a... Eu acho que o livro de Urântia diz que a gente tem que orar a pessoa sabendo, né? O médico ali fala que mesmo a pessoa não sabendo, eu também acho que independe da pessoa saber ou não que está orando por ela, sabe? Eu, por exemplo, se não gosto de uma pessoa, que é o caso que o livro falou, que você pode até, uma pessoa que você não gosta, alguma coisa assim ruim, mas a pessoa tem que saber. Se uma pessoa que não gosta de mim me liga para dizer que está rezando para mim, eu vou achar que está fazendo mandinga. Eu acho que a gente pode rezar para quem a gente não gosta, mas não precisa ficar, olha, vou rezar, eu rezei, ou vice-versa. Eu acho que isso não há necessidade. Olha, Marli, eu não cheguei no estágio ainda de rezar por quem eu não gosto. Eu não desejo mal, eu anulo, assim. Mas rezar também ainda não cheguei nesse estágio tão elevado. Todo mundo fala, joga amor, pensa, joga amor. Eu não consigo jogar amor. Eu não penso, eu apago essas pessoas, não jogo nem amor nem ódio. Eu também. Eu anulo, eu não consigo ainda passar para esse estágio de jogar amor. Então, eu jamais vou ligar para uma pessoa que eu não gosto e vou dizer, estou rezando por ti. Espero que quem eu sei que não gosta de mim também não diga. Assim. Pois é, então, é meio estranho, né? É estranho, Marli, mas quando eu fui morar em São Paulo, eu era daqui do Sul, nossa, fui inocente de tudo, mas aí tinha um cara lá, um colega, que sempre ele me perseguia, e eu estava vendo que eu ia perder o emprego. Aí, naquela época, eu conheci o Seixinoye. Eu adoro. Aí eu fui falar com eles, né? Expliquei que eu estava aflita e não sei o que lá, não sei o que lá. E eles disseram assim, que eu não precisava brigar com ele, que eu não precisava dizer nada, apenas olhar quando ele estivesse me agredindo, falasse, pensasse, Deus é Pai, Deus é amor, tudo vai dar certo, tu vai te acalmar, eu tenho certeza. E olha, não me pergunte como, levou tempo, mas o cara me largou o meu pé, graças a Deus. Você não precisei nunca falar para ele, né? Nunca. Só não receber aquela raiva dele na hora, né? E nem a confusão. A minha mãe me dava sempre para ler, desde que eu era bem criança, uma revistinha da Seixinoye que chama Acendedor. E aí tinha sempre em casa, né? E eu lia, eu era um pouco insegura. Eu acho que minha mãe também achava que era uma maneira de me dar um otimismo, né? Uma leitura mais otimista e tal.
E eu lembro que eu estava lendo sobre as pessoas que plantam arroz, era uma analogia sobre a colheita de arroz, que até aquele grão que cai da tigela que você está lavando foi conquistado, plantado, semeado, que esse grão era importante também. E sempre que eu lavo arroz ou feijão ou qualquer coisa, me vem essa cena dos 10 anos de idade, e eu sempre estou catando da pia o grão de bico, a lentilha que caiu, sabe? Eu falo, gente, é uma semente de Deus que caiu, né, foi até chegar à minha mesa, quantas vezes ela passou por tantos lugares, e são coisas assim que ficou dentro do meu coração, do Seitonoye. Eu gosto muito do Seitonoye. Acho tá. Mas, no caso, Sandra, tu estava fazendo mais para te proteger dele, né? Assim, eu acho. Não que tu tivesse orando para ele, sabe? Não, protegendo, né? Exato. Mas aí afastou a raiva dele, né? Afastou. E me largou de mão. Começou a vibrar noutra energia, né? Também. Sim, mas foi difícil no início. Eu começava e quando eu vi, eu estava entrando. Olha, foi difícil. Não é assim, que bom. Mas são lições que a gente aprende, né? Não é, por isso que eu te disse, eu não cheguei no estágio ainda de orar porque não gosto. Eu já consigo não sentir raiva nem ódio. Isso aí já acho que já é um estágio. É a primeira. Mas rezar por essas pessoas não consigo ainda. Eu acompanho a Seitonoye desde 93. Quase 30 anos que eu acompanho o Seitonoye. É muito bom. Como me ajuda muito. É ótimo, é ótimo. Eu falo para minha neta, toda vez que eu encontro com ela, desde pequenininha, eu falo, você é filha de Deus perfeita. E às vezes, quando ela está muito brava, ela já fala, eu sou filha de Deus perfeita. Tem um jeito que eu acompanho muito, que agora eu fico muito sozinha. Eu sinto assim, meu filho faleceu há pouco tempo, era o meu companheiro, e fiquei bastante desorientada. Então, de vez em quando, eu falo assim, filho de Deus, sim, estou aqui. Então, a gente mesmo se mentaliza, né? Não é falar, mentaliza. Sim. Diana, você que é filho de Deus? Sim, sou eu, estou aqui. Aí eu finjo que tem alguém batendo palma, filho de Deus, sim, pode entrar, estou aqui. Então, vai botando isso dentro da gente, parece que vai ajudando. Vai, ajuda sim. Ajuda muito. Queria falar, Israel. Quero. Quando a gente reza uma prece, primeiramente, a gente não está se conectando com nós mesmos, com o nosso ajustador, com nossa alma, com o nosso espírito. O que é que o livro de Urântia fala sobre isso? Olha, eu acho que até aquilo que a Lilian, eu ia comentar antes, que a Lilian estava falando, que mesmo entre os urantianos, né, que tem uns que defendem, como é que não precisa orar, né, Lilian, que Deus sabe de tudo, que a gente precisa. Mas eu acho que se não fosse assim, ele não teria nos dado o espírito da adoração, né, que é um dos espíritos ajudantes da mente. E eu acho que o espírito da adoração é justamente para isso, para a gente meditar, orar e se conectar com o ajustador. Eles falam, né, que a gente pode receber insights do ajustador e tudo quando está num estado meditativo, num estado de oração, né? E Jesus ensinou orações, né? Se não fosse para a gente orar, eu acho que ele não teria ensinado também. Não, ele não queria orações feitas, né? Tanto que ele depois de tantos pedidos, ele ensinou Pai Nosso, mas ele sempre disse que a oração tinha que vir do coração, da alma. Não sei se era essa a palavra, mas que a gente podia falar direto com Deus, mostrar o que a gente estava sentindo. Tinha que ser espontânea.
e não uma coisa fabricada. Realmente, né? Tu viu Mas- que eu mesmo. mostrei ali no início, né, a diferença de orar e rezar, né? Claro que eles dizem que a reza também é válida, né? Porque Com certeza. pega Porque aquela muda. energia, tipo um mantra, mas que o orar é tu conversar com Deus, né? Agradecer, falar das tuas... Sabe que ultimamente eu tenho falado mais com os anjos do que com qualquer outra pessoa. Não faça isso, Marcos. Os A gente anjos sente estão mais falta perto. tua. Não, eu concordo que é fabuloso, mas também tu precisa falar com gente. Tu ainda não está do lado de lá. Está mais aqui. Falar com quem? Com gente? Com a gente também. Tu ainda não está a caminho de lá. Tu está por aqui. Não só com os falando anjos. assim, quando eu rezo, eu falo mais com os anjos. Ah, entendi. É essa a expressão. Tá bom. Porque Ana, são os que estão mais perto. Olá, pessoal. mas Boa eu também, Marcos, eu falo muito com os anjos, porque eu acho que eles Eu estão também. aqui da gente, né? Então, Me fala como é que vocês falam com os anjos. O Marcos? Como é que vocês falam com os anjos? Eu falo como se estivessem aqui do lado. Às vezes. Eu dou uma risada e falo, nossa, que engraçado, né? Você achou engraçado também? Falo assim. eu falo com as criaturas intermediárias bastante, porque as que estão mais próximas de nós, né? E que sabem tudo aqui que a gente está passando também. Eu tenho a impressão que eu já vi meus anjos uma vez, mas não sei É. se... Falo bastante com as criaturas intermediárias também. Que bacana. Eu trabalho na mesa biônica e eu invoco o Divino Mestre, que são 12, né? 12 Divino Mestre. Eu invoco o Gabriel, o Rafael, Mãe Maria, os santos da Legião de Luz, para trabalhar com as pessoas. E é engraçado que quando eu estou trabalhando com as pessoas, eu sinto a vibração da energia na minha mão. Então, nós temos muitas pessoas que nós podemos nos conectar. Eu não conhecia o São Germain, por exemplo. São Germain está atuando nesse momento na Terra. Ele está fazendo o trabalho dele aqui. Então, são muitos deles que trabalham comigo. Eu sou o instrumento e eles que fazem o trabalho com as pessoas, onde ela faz o trabalho da limpeza da energia, da frequência. Então, e as pessoas que fazem, elas se sentem no terceiro dia, a terceira vez que ela faz é uma vez por semana, a terceira vez que ela faz, ela se sente leve. Então, ela limpa essa carga de energia, frequência vibratória se chama. Então, e a pessoa começa a se sentir leve, começa a ser mais feliz, ela começa a estar mais alegre, né? Então, tudo isso é como nós usamos eles, como nós pedimos, como é que nós trabalhamos com eles. Não é só nós fazer a oração, nós podemos fazer um pedido para eles, o que eu quero fazer. Agora tem que saber o que eu quero fazer. Porque a gente tem que ter um conhecimento daquilo que eu quero. Por exemplo, a oração, a prece. A prece, a gente quando faz a prece, você está com a mente na prece. Quando você faz uma oração, você está meio que voando, né? Não está ligado diretamente na oração. Nem sempre tu está certo. Nem sempre você está centrado na tua oração. Agora, quando você faz uma prece, não, você está centrado. É totalmente diferente. É bem assim, interessante. Outra coisa, na mesa radiônica, eu também posso trabalhar à distância com as pessoas, mas desde que ela faz a primeira vez aqui comigo. Ela tem que fazer E ela aqui a tem primeira que vez. consentir e te pedir. Porque tu ela vai tem que entrar tu vai entrar no campo energético dela
Aí ela tem que Isso, permitir. isso, é. Aí eu tenho que ter o endereço dela certinho e o horário que ela pode estar em casa. Porque Sim, se ela estiver perambulando por lá, pode acontecer alguma coisa com ela, né? com E aí certeza. é complicado. É porque a Tem que ter assim, um energia... respeito, tem que ter uma consciência do que está fazendo. É tudo, tudo. A oração é consciência. Não é só fazer uma oração para a pessoa. Tem que ter consciência. Eu vou fazer a oração para tal pessoa. Mas eu tenho que estar consciente disso que eu estou fazendo. Não é fazer por fazer. Nada funciona quando é fazer por fazer, né? Até a comida, quando a gente faz por fazer, ela não fica boa. Mas quando eu Não, faço com carinho, com dedicação, com todo aquele jeito, meu jeito que eu gosto de fazer, ela tem outro sabor. até Tá? o arroz fica melhor. Sabe que Isso. a comida é uma coisa que eu tenho muito cuidado, Irineu. Se eu não estou legal, que eu não estou com vontade de cozinhar, eu não faço. É porque a energia vai direto. Tomo um copo de leite, como um pedaço de pão, mas eu acho que, nossa, na comida entra muito a energia da gente. E aquilo Porque ali quando a gente vai... faz, por exemplo, um casal no final de semana, ela deve fazer comida junto, que aí tem energia yin e energia yang. É diferente de uma só pessoa fazer, ou sou yang, ou sou yin. Isso é interessante também. Pode ter certeza que a comida vai ser totalmente diferente quando os dois fazem junto. Se não fizerem brigando, né? Se é. Ei, tu botou muito sal, tu botou não sei o quê. Aí, então, Deus nos acude, né? Dessa situação. É mesmo. Mais alguma coisa aí sobre a oração, que eu já estou desviando. Mais algum comentário sobre esses slides? Não, estão maravilhosas. Eu não tinha visto a Aninha. Lá está ela. Fazia tempo que a Ana não chegava. Estava sumida. Está fechado. Ela não fala mais com os pobres. Agora ela só na diretoria. Não tem diretoria. Eu estava estudando, eu faço aula aí. Agora que terminou, eu cheguei aqui. Eu fico com vergonha de chegar atrasada, gente. Eu sinto tanta saudade de vocês. E aí eu quero falar. Eu falei, mas como é que eu vou falar? Estou acabando de chegar, vou falar o quê? Não, fala nada. Não tem vergonha. Não tem que ter. Mas, olha, assim, sobre os anjos, a gente pode falar com eles, ou os seres intermediários, aqueles que a gente quiser, está sempre aqui com a gente. Mas a Urântia fala que nós temos 2 anjos, um está sempre, um sai, outro fica, outro sai. E é isso? É, isso aí. Eles estão sempre em pares, Isso depende, isso sim. Mas depende muito de como a gente se relaciona com eles. Isso não, eu não penso que isso seja uma regra, porque eu não vivo essas regras, entende? Eu vivo coisas bem diferentes. Então, eu acho que não se pode olhar todo mundo, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, eu acho que tem essa coisa, é como você se coloca. A partir do momento que você vai se elevando, vai se aproximando, então essas experiências têm tendência a ser diferentes. Nada é igual, não é igual. É verdade. Não pode ser igual, entendeu? É o seu nível, é como você se entrega. Não pode ser diferente, não pode ser igual para ninguém. E que bom que não é igual, não é? Porque a gente tem... Não, exato, é um ser único, mas acontece, cada um é um. Mas eu acho assim, se cada um puder esclarecer alguma coisa, como fez o... Né, ajuda agora, muito, ajuda nem... porque, na verdade, a gente está aqui, está todo mundo descobrindo algo diferente, né? Sim. E se vocês forem observar, com essa fase que nós estamos, cada vez mais coisas vão se apresentando na vida particular. Às vezes a gente não quer falar, a gente diz assim, não, isso é coisa nossa, da cabeça, né? É o momento que a gente está, mas não é. Não. Está galopante. Bom, vamos ver a parte, então, dos slides, depois a gente fica até o final. Devorteia. Agora, então,
tinha dividido em 3, agora é a última parte, até para a Ana acompanhar um pouco. Isso, obrigada. Eu vou trocar aqui de ambiente, porque onde eu estou está ruim, está ficando mais agora tudo bem. Vamos lá. A última parte, então, dos slides. A abrangência da prece. Não importa quão difícil possa ser conciliar a dúvida científica sobre a eficácia da prece com a necessidade sempre premente de buscar ajuda e orientação nas fontes divinas. Nunca vos esqueçais de que a prece sincera da fé é uma forma poderosa na promoção da felicidade pessoal, no autocontrole individual, na harmonia social, no progresso moral e na conquista espiritual. A prece, mesmo como uma prática puramente humana, como um diálogo com o alter ego, constitui uma técnica de abordagem, a mais eficiente, para colocar em ação aquela reserva de forças da natureza humana, que está armazenada e conservada nos reinos inconscientes da mente humana. A prece é uma prática psicológica saudável, independentemente das suas implicações religiosas e da sua significação espiritual. É um fato na experiência humana que a maior parte das pessoas, quando pressionada tão duramente quanto necessário, irá orar, de algum modo, para alguma fonte de ajuda. É verdade, né? Quando a coisa aperta. A abrangência da prece. Não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos, enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. A prece tem sido um fator indispensável ao progresso e à preservação de uma civilização religiosa, e tem ainda a dar poderosas contribuições ao futuro crescimento e à espiritualização da sociedade, se aqueles que oram apenas o fizerem à luz dos fatos científicos, da sabedoria filosófica, da sinceridade intelectual e da fé espiritual. Orai como Jesus ensinou aos seus discípulos, honestamente, sem egoísmo, com equanimidade e sem duvidar. Abrangência da prece. Mas a eficácia da oração na experiência espiritual pessoal, aquele que ora não é, de modo algum, dependente do seu entendimento intelectual, da sua acuidade filosófica, do seu nível social, do status cultural, nem de outras aquisições suas na vida mortal. Os sucedâneos psíquicos e espirituais de quem ora com fé são imediatos, pessoais e experienciais. Não há outra técnica por meio da qual qualquer homem, a despeito de todos os seus outros feitos mortais, possa tão efetiva e imediatamente aproximar-se do umbral do reino, no qual ele pode comunicar-se com aquele que o criou, no qual a criatura entra em contato com a realidade do Criador, com o ajustador do pensamento residente. Ó, Israel, a tua pergunta ali agora respondeu. E o que a ciência diz ainda? Muitas pessoas que fazem uso dessa prática, a oração, apresentam benefícios psicológicos, o livro acabou de falar isso, né? Benefícios psicológicos também, e espirituais, como uma sensação de maior clareza, propósito, gratidão, senso de conexão e bem-estar geral. Os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A Organização Mundial da Saúde atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Em 2004, o São Paulo Medical Journal, da Associação Paulista de Medicina, publicou uma pesquisa que afirma o poder da prece na recuperação de pacientes com câncer.
Segundo um estudo realizado na Europa, religiões estimulam algo essencial para o ser humano, o espírito de comunidade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos, estão cercados de outros que têm a mesma fé, o que ajuda a superar a depressão e os problemas da vida. Olha o que nós estamos fazendo aqui, nessas salas. Cientistas da Universidade de Dundee confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais do que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média 7 a 14 anos a mais, segundo pesquisas. E aqui nós temos a foto de um cérebro em atividade normal e um cérebro durante atividade de meditação. Olha a diferença. O que mais que o livro de Urântia diz? O misticismo, o êxtase e a inspiração. O misticismo como técnica para o cultivo da consciência da presença de Deus é em si totalmente louvável. Mas quando leva ao isolamento social e culmina em fanatismo religioso, tal prática não é senão repreensível. E muito frequentemente aquilo que os místicos sobreexaltados consideram inspiração divina não passa das exaltações do profundo da sua própria mente. O contato da mente mortal com o ajustador residente, embora frequentemente favorecido pela meditação devotada, ó Israel, que tu estava falando, é com mais frequência facilitado pelo serviço sincero e de coração da ministração não egoísta aos nossos semelhantes. Legal isso, né? O que vale é o nosso contato, a nossa convivência com o semelhante. A prece como experiência pessoal. Deus responde à prece do homem, dando a ele uma revelação acrescida da verdade, uma apreciação revalorizada da beleza e uma concepção ampliada da bondade. A prece é um gesto subjetivo, que, todavia, leva ao contato com poderosas realidades objetivas, nos níveis espirituais da experiência humana. É uma tentativa significativa do ser humano de alcançar valores supra-humanos. É o estímulo mais potente para o crescimento espiritual. As palavras da oração são irrelevantes, elas são meramente o canal intelectual pelo qual o rio da súplica espiritual tem a oportunidade de fluir. O valor das palavras em uma prece é puramente autossugestivo, dentro das devoções íntimas, sócios sugestivos nas devoções grupais. Deus responde à atitude da alma, não às palavras. A prece não é uma técnica para se escapar do conflito, é antes um estímulo ao crescimento em face desse mesmo conflito. Orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. As condições para uma prece eficiente. Se quiseres chegar a fazer uma prece eficaz, devereis ter em mente as leis sobre as quais os pedidos prevalecem. Deveis qualificar-vos para uma prece poderosa, encarando com sinceridade e coragem os problemas da realidade do universo. Deveis possuir o vigor cósmico. Deveis ter exaurido honestamente toda a capacidade inerente humana de ajustamento. Deveis ser industriosos. Deveis entregar e abandonar todo o desejo da mente e toda a inspiração da alma ao abraço transformador do crescimento espiritual. Deveis ter experimentado um enaltecimento dos significados e uma elevação dos valores.
É preciso escolher do fundo do coração a vontade divina. É preciso anular o centro morto da indecisão. Não apenas deveis reconhecer a vontade do Pai e escolher cumpri-la, mas deveis fazer uma consagração sem reservas e uma dedicação dinâmica para, de fato, cumprir a vontade do Pai. A vossa oração será dirigida exclusivamente à sabedoria divina, para que ela resolva os problemas humanos específicos que encontrardes na ascensão ao paraíso, a realização da perfeição divina. E deveis ter fé, uma fé viva. E agora nós estamos terminando, então. Procure levar uma vida leve, feliz e com a certeza que não estamos sozinhos. Existe uma fonte infinita de amor e luz dentro de nós, esperando para se manifestar através da oração. Comece a orar e se conecte com o seu eu interior, com o seu Cristo interno, com Deus. A oração é para nós o que a água é para a semente. Obrigada. Obrigada, Estela. Obrigado. Comentários agora. Todos os comentários, né? Se quiserem voltar... A prece foi aquilo que mais sustentou Jesus quando esteve aqui. Quantas vezes ele atravessou o deserto e quantas vezes ele esteve em prece. Não é? Foi o modelo maior que ele deixou para a gente, é a prece. Ele não escolheu uma vida fácil, ele não teve uma vida fácil, e a gente também não vai ter. Isso pode, como diz aqui, tira o cavalo da chuva, porque a gente só vai alcançar as coisas com muito trabalho. Ninguém se iluda. O que a gente pode fazer, o que podemos fazer um pelo outro é amenizar com palavras, com abraço, com aquela dose de companhia certa, no momento certo. E assim, às vezes as pessoas falam assim, sua vida está toda de cabeça para baixo. Será? Será que você não quis desmontá-la e montá-la novamente e remontá-la de uma maneira melhor? Né? Isso depende de cada um de nós. Então, é a prece que nos leva a essa tranquilidade de recomeçarmos a cada dia. Hoje eu estava vendo no grupo da gente, estava falando sobre a reencarnação, mas será que a gente precisa morrer? Ou será que cada dia que a gente abre os olhos é um novo recomeço, é uma nova reencarnação? Porque não somos os mesmos. Então, a gente também tem que podemos pensar nessa possibilidade, né? Dessa reencarnação nesse momento. Porque nada é igual. Porque a gente morre e nasce todos os dias. Quando a gente muda, a gente está morrendo para aquilo que a gente não quer mais e nascendo para o novo. Não é fácil. Então, esse para mim é o maior... Durante, para mim, é falar de Jesus. Para mim. Concordo. Para mim também. Porque, na verdade, tem muita coisa que é dito com muita sabedoria, mas assim, como aí às vezes tem que puxar assim muito pelo intelecto. Claro que eu puxo, né? Porque a coisa não vem fácil. Para mim, como eu sou muito amor, então se eu chego ali através... Eu entendo, eu enxergo a pessoa, sabe? Quando eu olho para ela com aquela amorosidade, sei lá, às vezes tu dá um abraço que a pessoa está precisando naquele momento para... Nossa, né? Então... Para seguir em frente. Para seguir em frente. Não tenha dúvida. Estamos passando por um tempo em que, se você for observar as notícias, nenhum lugar está tranquilo, nada é seguro, não se tem mais plano, nós temos metas assim, passar hoje para um amanhã melhor. Esse que me chamou a atenção, só vou pôr aqui, ó. A prece não é uma técnica para se escapar do conflito, né? Viu? Ela não é um escape, uma fuga, é antes um estímulo ao crescimento em face desse mesmo conflito.
Orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. Então, aqui também ele fala, as palavras da oração são irrelevantes, é o que a gente estava falando, né? Elas são meramente o canal intelectual. Então, é a prece, aquilo ali que a gente estava falando, né? Que a Marli perguntou como é que eu e o Marcos Paulo falavam com os anjos, mas é só o canal, né, para a gente se conectar, para a gente... E, Lilian, aquilo ali que tu falou no início, né, que tem alguns urantianos que acham que a gente não precisa orar, porque Deus sabe tudo, mas em todo esse documento aí do livro de Urântia, eles reforçam, né, a prece. A oração, com certeza. Mas a questão não seria de pedir, mas talvez de você se aproximar a Deus, né? Porque é uma prática, você vai se colocando e vai sentindo essa presença. Então, é dessa maneira, não, talvez a prece não para pedirmos, mas uma aproximação, um instrumento de aproximação. Desculpe, Paulo. O que é, Marcos? Eu ia falar o que a Ana falou agora, que a prece não é para pedir nada, é para agradecer, para você se sintonizar com o Espírito. Não é para pedir, me dá casa, me dá carro, me dá emprego, me dá uma mulher, me dá um galo. Isso é conquista tua, né? Não tem nada a ver. A gente pode pedir força e agradecer para poder vencer tudo que a gente tem que passar. Isso sim. A gente pede guiamento espiritual. Né? Sim, exato. Por exemplo, vejo assim. Eu concordo um pouco, eu concordo com Sandra. Eu acho que a gente tem que pedir sabedoria, força, humildade para a gente enfrentar tudo que aparecer no dia a dia. E, como eu falei naquele momento, eu acho que a prece também nos conecta com o nosso eu, né, com o nosso ajustador, com o nosso espírito, com a nossa alma. E talvez até mais um pouco, quando você está bem conectado, talvez você possa passar essa energia adiante. Pode até ajudar outras pessoas. Né? Eu penso dessa forma. Né? Porque se você não tiver com a energia forte, talvez essa prece não seja transportada ou chegar a alguém. Mas se você tiver uma grande energia, eu acho que essa prece pode chegar a uma pessoa para quem você está pedindo. Mas tu sabe, Israel, eu penso assim, só o fato de tu te colocar em prece, tu já está sendo abençoado, entende? Sim. Às vezes, eu estou tão assim, atazanada, teve tanta coisa, tanta confusão, que para que eu possa me concentrar, eu tenho que começar com o Pai Nosso. Aí vai baixando, sabe? E aí vai. Cada um faz, né, um jeito, mas tem que se fazer diariamente, né, eu acho. Eu tenho alguns momentos também que é de grande dificuldade. Durante o dia eu rezo um Pai Nosso e peço a Ele sabedoria para enfrentar aquilo que está ali minha frente. Nossa, já muda, né? Já muda. É a gente mudar, né, a frequência. A energia. Isso é, quando eu fazia yoga, ela sempre falava para a gente, assim, a minha professora, quando a gente está, né, com aquela tagarelice mental, às vezes, né, com um problema, com alguma coisa que faz que a gente não consegue desligar, né? Então, ela sempre dizia, tentem mudar o pensamento, né? É a gente fugir daquilo ali, daquela macaca trica ali que fica, né? Então, ela sempre diz assim, tentem mudar o pensamento, né? E a prece, a oração, é uma forma da gente sair disso, né? Uma forma talvez mais fácil, assim, porque daí tu te liga, mesmo uma Ave Maria, um Pai Nosso, mesmo tu repetir aquilo ali, né, que é uma coisa mais fácil tu mudar aquela frequência.
Até porque o terço, ele é considerado um mantra, né? Dentro, se comparado a outras, e assim, as outras religiões, principalmente, é um mantra, né? É repetitivo, né? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, quanto vê. É a repetição, né? Tu fala. O mantra é. Aqui a gente estava falando ali, ó. A prece, aquela coisa de não pedir, né? A prece nunca deve ser prostituída a ponto de tornar-se uma substituta para a ação. Né? Aquela coisa, vou ficar sentada aqui que Deus vai me ajudar. Né? Toda prece dentro da ética é um estímulo à ação e um guia para os esforços progressivos na direção das metas idealistas de realização do supra-eu. Quando a oração não busca nada para quem a faz, nem para os seus semelhantes, então tal atitude da alma tende para o nível da verdadeira adoração. Tu sabe que quando assim eu atuava bastante, atuei muito tempo na Justiça do Trabalho. Aí lá ia eu, estava juiz, estava tudo, era aquele conflito, tinha o empregador contra o empregado e etc, etc. Eu sempre entrava um pouquinho antes de ser chamada, né? O advogado pode entrar. Aí eu sentia o ambiente ali. O que eu fazia? Eu pedia chama violeta para dar uma varrida ali naquela sala, para acalmar, para que todos pudessem ter a sua oportunidade de falar e não ficasse em contenda. Aí entrava, era a vez, daí chegava tudo. Gente, funciona. Não havia briga, a gente fazia o acordo dentro da justiça, dentro tudo, saíamos tudo calmo. E aí, era bem diferente do ambiente, eu só pedia proteção para acalmar, para que as coisas saíssem em harmonia. E eu aprendi uma vez com um chinês, não sei se era chinês ou japonês, na época eu não sei, ele era marceneiro e ele precisou fazer um armário lá para a sala de reuniões da empresa americana que eu trabalhava. E o presidente dessa empresa, ele só pagava depois que mandava pagar, depois que ele visse tudo. Ele passava o dedinho em tudo, ele reclamava, ele xingava. E eu ficava assim, ó, tensa, porque eu não via defeito, mas eu sabia que eu ia passar por uma situação difícil. E aí, ele começou a falar, começou a xingar do jeito dele ao marceneiro, e eu fui olhar para o marceneiro estava bem quietinho, baixinho, quase com a cabeça no peito, falando algumas coisas assim para ele. De repente, o diretor não viu isso, o presidente lá. Ele, tá, ô Sandra, paga. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, o que será que mudou de repente, né? Ele estava, coitado, mas ele ofendeu horrores. Mas o cara não ouviu, eu acho, nada do que o presidente falou para ele. Olha, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Quantas vezes não somos levados a essa prova, não é? Não, meu Deus. Assim, meu Deus do céu, eu mesmo me reprovo. É. Eu mesmo me reprovo. Eu falei, vou ter que passar de novo. Enquanto eu não aprender... Não, e não passar e não aprender, não vai. Não adianta. Para que os caras falam em reencarnação se aqui nessa vida a gente repete tudo? Esses dias a gente estava falando, eu acho, de relacionamento, né?
Tem relacionamento não só amoroso, assim, de amizade, de sociedade, a gente repete até aprender. Às vezes eu digo, meu Deus, eu tô vivendo a mesma situação, para que eu vou voltar a outras vidas se eu já repeti várias vezes nessa aqui as coisas? Pode esquecer, não precisa. É só aqui mesmo. Assim, às vezes a gente diz, nossa, mas eu fui me envolver com uma pessoa igual à anterior. Por que será, novo, né? De novo, eu não soube fazer uma sociedade com uma... Por que me ferraram de novo? Por quê? Porque eu fui buscar uma sociedade, uma coisa exatamente com uma pessoa igual a outra. Enquanto a gente não aprende, a gente repete aqui. Estela, eu vou te dizer, é verdade, né? Eu tinha um amigo que eu dizia, agora tu te separou, vai procurar uma moça, vai ser, né? Vai encontrar alguém para ti. Aí ele disse, não, enquanto eu não me melhorar, eu vou continuar pegando a mesma porcaria.